Ora viva, que sejas bem-vindo às Conversas Fora da Caixa. Podes acompanhar-nos em pensarforadacaixa.pt, também nos canais de YouTube e nas redes sociais. Hoje vamos abrir a tampa e espreitar lá para dentro. Não prometemos nada, mas podem aparecer histórias inesperadas ou, quem sabe, umas boas gargalhadas. E quem temos connosco? Nelson Ribeiro. Nelson é coach, trabalha em digitalização e é daquelas pessoas que ouve mesmo. Sabem? Aquelas que nos fazem sentir que o que dizemos é mesmo muito importante. Guia-se pelos valores da lealdade, da ética, da honestidade e da empatia. É resiliente e pacificador e acredita muito no poder da gratidão e das boas relações. E sim, ele ajuda toda a gente. Mas está a aprender que também precisa de cuidar de si próprio. Vai ser uma conversa leve, sincera e sem filtros. Então, prepara-te para rir, refletir e, quem sabe, aprender qualquer coisa. Quem sabe, qualquer coisa nova. Nelson, que sejas bem-vindo a esta conversa fora da caixa e obrigado por abrires connosco esta caixa de hoje. Obrigado, Joaquim, e obrigado pelo convite. E vamos ver o que é que sai dentro da caixa. Muito Será bem. que é um coelho? Quem sabe? Quem sabe? Já estamos neste ano de 2026. Esperamos que para todos aqueles que nos acompanham e para ti também, que este ano seja um ano fantástico. Vamos todos torcer para que sim. Para nós próprios e para aqueles que nos rodeiam e para todo o mundo, sim. Exatamente. Claro. Nelson, olha, vamos começar com um conjunto de caixas que aqui temos e eu vou começar por uma caixa e tenho aqui dentro da caixa, como é fora da caixa, pensar fora da caixa, neste caso, vamos abrir a caixa e ao abrirmos a caixa vai de lá de dentro sair o dito coelho, quem sabe. Nós aqui nestas conversas temos três partes fundamentais. Uma que é aquela que foi o passado, o presente e o futuro. E nesta vamos ver o que é que cá está. Um regresso ao ponto de partida, com espaço para histórias reais, divertidas ou inesperadas. E então, aqui, vamos começar aqui por uma questão. Como era o teu pequeno? O teu pequeno, que características é que desse pequeno vieram até aos de hoje? Mas vamos àquele pequenito, como é que ele era? Olha, só para partilhar contigo que o meu eu pequeno, só há algum tempo é que eu comecei a olhar para ele de forma mais objetiva. Eu até me esquecia que o tinha, não é? E eu acho que se nós formos de vez em quando, e isto também é lá para casa, para aqueles que nos ouvem, de vez em quando recordar quem éramos nós em mais pequenos, podemos trazer ali algumas alegrias, daquelas alegrias que vêm lá dentro. Mas quem é que era o Nelson? O Nelson era um traquinas, o Nelson era alguém que moía os pais. Sempre foi muito ativo, sempre foi muito proativo também. Até mesmo em termos de família, em termos dos primos, sempre nos demos todos muito bem e havia sempre uma disputa de território, uma disputa de quem é que tinha os melhores brinquedos. Mas sim, o Nelson era um miúdo alegre e foi um miúdo que ao longo do tempo foi também criando alguns escudos, algumas proteções. Hoje olho para ele e olho para ele por vezes no sentido de me identificar agora, de me identificar o que é que eu tenho que objetivamente olhar lá para trás e tentar de alguma forma aceitar e mudar. Criei ali algumas barreiras lá atrás, na altura da escola, na altura em que tu achas que, ou que eu achava que
não era aceite. E isso acabou por também me transformar ao longo do meu percurso. Ok. Olha, existe alguma história daquela infância, daquele traquina, que queiras ou possas partilhar? Tenho algumas, mas eu sempre fui muito experimentador. E eu sempre tive um fascínio por fogo. E eu tenho uma irmã, 2 anos mais nova, e ela tinha umas bonecas, e um dia achei que deveria de queimar os cabelos das bonecas da minha irmã, porque achava piada aos cabelos a derreterem. E claro, ninguém achou piada, e ficou ali alguma marca também, porque houve ali uma repreensão significativa. Mas eu não fiquei contente. E então houve um dia que decidi também queimar um rolo de fio mais grosso de nylon, e como quando queimava aquilo pingava. Então decidi colocar nas cadeiras de casa pinguinhos e que também não resultou muito bem. E esses são os momentos, posso dizer, mais drásticos. Hoje rimos-nos, mas na altura não se achava muita piada. Hoje em dia reconheço que foi uma aprendizagem também para mim. Naturalmente que nós, ao longo das nossas vidas, houve pessoas que naquela infância nos marcaram e nos marcam para uma vida. Tens alguém que te desse, que criasse uma marca para uma vida? Não, existem várias pessoas, mas eu, falando aqui de uma infância um pouco mais precoce, eu sempre tive um relacionamento muito próximo com uma prima, temos 2 anos de diferença, ela é 2 anos mais velha do que eu, que é a Marília, e sempre tivemos ali um relacionamento muito próximo. E quando eu te dizia há pouco que havia aqui uma disputa de brinquedos, era com ela. Eu, quando sonhava que ela vinha ter comigo a casa, escondia todas as minhas coisas, e ela fazia o mesmo quando eu ia à casa dela. E sempre tivemos um relacionamento muito próximo. Não temos hoje em dia um relacionamento diário, mas cada vez que nos encontramos é sempre com muito carinho, é sempre com muito amor, e recordo-a porque foi efetivamente uma pessoa que me marcou pela positiva, e é um amor sincero, é uma prima que eu levo e guardo para a vida. Atenção, não estou a retirar todos os outros, eu estou a dizer claro. algo que me efetivamente me tocou. Claro. E me toca hoje em dia. É efetivamente um relacionamento que eu fico muito contente de o manter e de o ter, tal e qual como tenho com os outros primos e com o resto da família. Se olhares agora para trás, para aquele Nelson na sua infância, haveria algum conselho que tu agora lhe desses com o saber e o conhecimento que tens hoje? Sim, hoje sim. Não tenhas medo. Não tenhas medo. O mundo é pequeno para ti, não tenhas medo. Arrisca, vai em frente. Okay. E eu sempre tive esse ímpeto de fazer coisas diferentes, fazer coisas novas, de me experimentar, de conhecer, mas hoje vejo que talvez pudesse ter aqui um pouco mais de liberdade, nesta altura, liberdade mental, para poder estar também mais satisfeito com o meu percurso. Que aprendizagem é que tu podes trazer daquele Nelson Traquina para os dias de hoje, que são úteis nos dias de hoje? E tenho algo que eu trago sempre comigo, e penso que já falámos uma vez sobre isso, que tem a ver com o sorriso. E eu há uns tempos atrás fiz um exercício um pouco mais de introspeção e olhava para mim a sorrir, e eu hoje tenho uma máxima comigo, que é sorrir para a vida, porque a vida te sorrirá. E é isso que eu trago e que alimento, ou tento alimentar todos os dias. Por vezes não é fácil, mas o sorriso para mim tem um significado tremendo, e olho para o Nelson em pequeno e consigo trazer aquele sorriso e aquela alegria de viver, aquela alegria de não haver limites, aquela alegria de não haver medos, aquela alegria de espontânea, de liberdade.
E estamos a concluir esta primeira parte e já agora o Nelson deixou-nos aqui. Sorri para a vida, porque a vida pode sorrir para ti também. É esta a mensagem que podemos deixar aqui. Vamos fechar esta caixa para daí a pouco abrirmos outra. Voltamos já a seguir. Hoje, conversas fora da caixa com Nelson Ribeiro. Fica aí desse lado. Nós voltamos já a seguir. Yes the People, damos valor às pessoas e às organizações. Yes the People, uma marca com valor. Já estamos de volta nestas conversas fora da caixa, hoje com Nelson Ribeiro. Quero-te dizer que podes nos acompanhar nos canais de YouTube, também nas redes sociais e se esta conversa é interessante, que eu sei que é, podes partilhar com quem entendas que merece ouvir esta nossa conversa. Mas bem, vamos ter mais uma caixa, Nelson. E então, cá vamos a outra caixa e lá está a dita caixa que vem e vamos abri-la. E dentro da caixa vamos ter a nossa mensagem. E aqui, na mensagem que cá temos, é mesmo esta. Aqui queremos perceber a tua versão atual. O que fazes, como pensas e qual é o teu impacto. Então, Nelson, como é que descreves aquilo que fazes hoje no dia-a-dia de uma forma simples, eu diria mesmo poderosa e muito significativa? Resumindo, eu tento ajudar pessoas. Boa. Tento ajudar pessoas. Neste momento estou num projeto que ajuda empresas na digitalização, portanto proporciono que essas empresas possam usufruir de fundos comunitários para a digitalização, para criar aqui também uma forma daqueles que estão um pouco mais distantes da digitalização, nomeadamente as empresas, os pequenos empresários, possam efetivamente utilizar os fundos que estão ao dispor da comunidade para que possam também contribuir, eles próprios crescer dentro daquilo que é a digitalização. Portanto, esse é o meu papel hoje. Sou colaborador da ACRO, da Associação Empresarial de Caldas da Rainha e do Oeste e, portanto, desenvolvo este trabalho e este projeto diariamente, junto da comunidade empresarial de Caldas da Rainha e não só. Ajudar empresas, ajudar pessoas, alavancar. As pessoas, para ti, como é que vês as pessoas no momento atual e o que é que as pessoas são para ti? Olha, eu acho, e fazendo aqui um parênteses, pessoas não deixam de ser energias, não deixam de ser almas. Portanto, nós ocupamos este corpo físico, mas todos nós temos essência, todos nós temos o nosso percurso, o nosso caminho. E quando eu digo que ajudo, é no sentido lato. E quando eu digo ajudo, não é só proporcionar que as pessoas possam ter esta oportunidade em termos empresariais, mas por vezes nós também temos um papel de escuta ativa, de perceber que há ali outras questões para além daquelas que são as empresariais. É claro que estamos num contexto de trabalho e esse contexto efetivamente tem que prevalecer, mas também noto que há tanta necessidade das pessoas poderem transmitir as suas ideias, transmitir aquilo que pensam e que sentem relativamente a determinados assuntos e, por vezes, relacionado também com elas próprias. As frustrações, os medos, tudo isso. Portanto, se eu puder fazer isto aqui num bolo, eu acho que todos nós procuramos chegar a um determinado ponto. Às vezes não sabemos que queremos lá chegar, nem o caminho. E eu acho que a minha missão também como ser humano é como o ser do universo é ajudar as pessoas a tentar encontrar uma resposta para isso, ou tentar criar uma consciência de que todos nós temos este mesmo caminho, que é chegar, no meu caso, à felicidade, ou chegar a um patamar em que possa
eu próprio estar tranquilo. Portanto, isto aqui misturando um pouco o profissional com aquilo que eu acho e com a minha visão daquilo que é o outro. E com isto, sentes que cada vez mais as pessoas têm necessidade de ser escutadas de uma forma genuína? Cada vez mais. Hoje em dia, esta questão, e isto não é um contrassenso, esta questão da falta de conexão, porque nós estamos muito, cada vez mais ligados ao digital e por vezes esquecemos que a conexão entre as pessoas, que o saber escutar, que o saber ouvir o outro e estar disponível para o outro, às vezes não faz parte do nosso dia-a-dia. E atenção, e eu tenho que trabalhar isto também todos os dias comigo, não é? Todos os dias comigo. Mas sinto que há esta necessidade, sinto que as pessoas precisam efetivamente de serem escutadas, de alguém que as possa escutar. E por vezes não é opinar ou dar opiniões, é só escutar. Só escutar. É claro que depois, efetivamente, há questões que tu podes dar a tua opinião ou alguém te pergunta e está tudo ok. Mas escutar. Eu acho que escutar é o essencial. E as pessoas precisam mesmo disto. Isso leva a que tu fosses desenvolvendo na tua carreira ou no teu caminho um autoconhecimento que te provoca, que te promove ou que te provoca a ir a ser um escutador mais ativo. Eu sempre gostei, é verdade, eu sempre gostei de ouvir pessoas. Há quem diga que eu sou um bom comunicador, penso que ainda não cheguei até aí, mas gosto muito de ouvir. E ao longo do meu percurso tive uma necessidade tremenda, e quando eu digo tremenda foi crucial para mim, perdão, escutar-me a mim, conhecer-me, ouvir-me. E já falámos isto também, nas dificuldades é quando nós encontramos depois as ferramentas para nos superarmos. E ao longo da vida, nem tudo são rosas e nem tudo corre bem, portanto, acontece que durante o meu percurso eu percebi que tinha que olhar para mim para me compreender e para depois poder compreender os outros e estar bem comigo, para depois também poder estar bem com os outros e conseguir escutar os outros. E ao longo do meu percurso sempre trabalhei com pessoas, sempre trabalhei com equipas, sempre fui colocado à prova nesta questão da escuta e ao longo deste percurso eu percebi que se tu não te desenvolves, tu não te escutas a ti próprio, se não olhas todos os dias no espelho para a pessoa que está do outro lado e se não falas com ele ou com ela, passas ao lado de poder estar no caminho certo para aquilo que eu acho, na minha opinião, que é a tentativa de chegar um bocadinho mais longe. Em todas essas atividades, no despertar pessoas, despertar organizações, que tipo de competências ou de habilidades, se assim o entenderes, têm que estar presentes para desenvolveres esse teu trabalho? Olha, a escuta eu acho que é importantíssima, seja qual for a área. Eu acho que a escuta, seja para a liderança, seja para as chefias, e atenção, eu separei chefia de líder, seja para o teu dia-a-dia, se tu conseguires escutar o outro, se não atropelares o outro, se conseguires que haja uma conexão e um diálogo, tu aprendes e consegues fazer com que o outro também tenha aqui uma interação diferente contigo. É claro que isto não é fácil, é claro que isto obriga a que tu tenhas que escutar e saber porque é que estás a escutar, saber o que é que eventualmente poderás fazer a seguir. Ao longo do meu percurso eu fui tentando entender de que forma é que eu me podia enriquecer para poder estar aqui também numa posição em que pudesse ouvir, mas poder ajudar. Fiz coaching, portanto fiz certificação de coaching, fiz PNL, depois fiz aqui algum percurso dentro da área dos recursos humanos, tentei gestão de equipas, tudo o que está relacionado com RH, até mesmo porque durante o meu percurso também fui empreendedor e tive a minha empresa da área de recursos humanos, o que me obrigou sempre a procurar ser melhor e procurar inteirar daquilo que eu poderia melhorar todos os dias a mim e às equipas que trabalhavam comigo. Portanto, durante o percurso
Eu acho que nós temos que nos adaptar, temos que encontrar as ferramentas que são as necessárias para desempenhar aquela função, seja ela qual for. Voltamos à escuta, à conexão, trabalhar com pessoas, para pessoas e para empresas que não deixam de ser pessoas. Tens que efetivamente escutar e ter conexão. Uhum. Nesta última fase, neste percurso que tu estás a ter, o que é que houve que recentemente tu aprendestes ou desenvolvestes que foi extremamente importante ou é extremamente importante para o ser profissional que tu és? Olha, eu sempre também estive relacionado às vendas. Eu quando digo que ajudo pessoas, efetivamente isto pode mudar efetivamente e concretamente a vida das empresas. Nem que seja por uma questão de criar marca, criar visibilidade, criar notoriedade, seja o que for. E eu deparei-me, porque a nossa realidade não é a realidade do outro, eu deparei-me com uma situação, principalmente aqui na zona da Zona Oeste, é que existe uma dificuldade em olharmos para o digital como uma ferramenta que nos pode ajudar para o futuro. Existem ainda empresários que pensam que a digitalização é para amanhã, ou é o futuro. A digitalização é hoje. Portanto, e o que eu tive que aprender foi a colocar-me de alguma forma na posição do outro, perceber porque é que o outro não estava a aceitar ou olhar este projeto como uma mais-valia e por vezes nós descermos, porque o nosso dia-a-dia nós vamos absorvendo ou temos o nosso conhecimento e por vezes, se não tivermos este cuidado, achamos que o outro também tem e não tem. E tive que adequar-me ao outro e adequar-me à capacidade que o outro tem também de me escutar. Descodificar o máximo possível para que o outro entenda e perceba. E depois toma a decisão de acordo com aquilo que acha que tem que tomar. Sempre estive relacionado com vendas e as vendas acabam muito por ser esta questão de ouvir, de ajudar, de tentar que o outro perceba o que é que está ali e de que forma é que aquilo o pode ajudar também no seu dia-a-dia. Portanto, sendo muito objetivo, foi calibrar com aquilo que tenho à frente e descer um bocadinho para que possa estar de igual para igual. Uhum. Com isto tudo podemos estar também a falar de trabalhar muito a inteligência emocional, que é extremamente importante, a capacidade de comunicação e a própria empatia. Principalmente a empatia, porque sem empatia também não consegues. Eu acho que isso... olha, e agora estou a fazer o exercício. Não falei na empatia porque achei que objetivamente toda a gente entendia que a empatia faria parte. E sim, a empatia é fundamental, é fundamental. Não podes servir o outro se não te empatizares, se não te tiveres a perceber o que é que o outro está a precisar ou o que é que o outro tem necessidade, e isso é importantíssimo. Agora, uma pergunta fora quase que da caixa. Qual é o período do dia em que mais favorável para ti, que te agrada e que gostarias que ele não terminasse? Olha, eu levanto-me sempre relativamente bem disposto, portanto não tenho no meu dia, não tenho dias que sejam como é que eu ia dizer, tristes. Eu acordo relativamente sempre a sorrir. Relativamente, não são todos os dias. Há dias mais difíceis, como é lógico, e a vida vai-nos também trazendo desafios e os desafios acabam por nos condicionar, mas depois de um bom banho eu consigo revitalizar e trazer as energias mais positivas que eu consigo para o meu dia. Portanto, amanhã para mim é extremamente importante. Amanhã é o ponto do dia que para mim me traz mais alegria. É claro que ao longo do dia tu vais também construindo, não é? essa tua boa energia, ou não. Por vezes os dias são mais exigentes e nem sempre as coisas correm como nós planeamos. E depois tento ao final do dia fazer também um exercício de descompressão
Até mesmo porque quem está em casa não tem culpa se o dia correu bem ou se correu mal. E eu tenho uma Joana de 13 anos que também me obriga a fazer este exercício. Nem sempre é fácil. Este exercício de me poder calibrar para ela e de estar minimamente tranquilo para acolher, para ouvir e para também, com ela, tentar desconstruir os desafios que às vezes os jovens têm hoje em dia. Sim, é interessante como é que se calibra, descalibra, constrói, desconstrói. É uma roda viva. É uma roda viva. É isso mesmo. Podia dizer melhor, é uma montanha russa. Muito bem, então estamos a chegar ao final desta parte, onde podemos deixar aqui que para o Nelson, amanhã que nunca acabe, não é? É aquela parte e que o sorriso está sempre presente e que o calibrar, descalibrar. Mas vamos voltar a seguir, depois de fecharmos aqui a nossa caixa, para daí a pouco abrirmos outra. Estas são as conversas fora da caixa, aqui, mesmo neste lugar, hoje com Nelson Ribeiro. Grupo SD, Sentidos Dinâmicos, desde 2009 a ajudar as pessoas a chegar mais longe. Cá estamos de volta e isto, em como tudo na vida, fecha-se uma caixa para se abrir outra. E cá estamos com esta conversa com o Nelson Ribeiro e cá vem outra caixa a abrir. Nelson, vamos aqui a um futuro, a uma visão, um espreitar para o teu eu de amanhã, com uma ambição natural, com o sonho e até, quem sabe, um pouco de humor à mistura, que faz sempre sentido. Quando pensas no futuro, o que é que imaginas primeiro? Olha, tanta coisa que me passou agora pela cabeça. Há uma palavra que é felicidade, ou seja, busca da felicidade. Independentemente daquilo que quer que seja para qualquer um, para mim a felicidade é atingir alguns sonhos que eu tenho. Deixa-me só contar-te uma história. Eu quando era mais jovem, ali pelos 18... entre os 18 e os 20 anos, sonhei para mim próprio que queria ser barman e queria fazer rádio. Assim, do nada. Eu comecei a trabalhar muito jovem, portanto sempre gostei de fazer coisas fora daquilo que era o meu âmbito laboral, e sonhei. Eu quero fazer rádio e quero ser barman. A verdade é que concretizou-se. Passado algum tempo fui convidado para fazer... para pertencer a uma equipa, não era de barmans, mas que acabava, eu dizia que era servir copos, que eu abria caricas, mas consegui de alguma forma estar do lado de lá, conhecer, perceber como é que eram os bastidores, envolvi-me. Eu sempre fui muito de poder fazer o máximo possível com aquilo que eu conseguiria ter na altura, com as minhas capacidades e com o conhecimento que eu tinha. E efetivamente consegui, fiz alguns anos no Marcianos Bar na Foz do Orelho, e numa noite saio, eram 3 e pouco da manhã, ligo o rádio e de repente ouço, estamos à procura de uma voz. E eu pensei assim, deixa experimentar, isto às 4 da manhã, aquilo nós teríamos que enviar uma mensagem, enviei uma mensagem, não se passou nada, e eu também, aquilo passou. Passado um mês ligam-me, na altura e agora, o Carlos Rosa, que é o proprietário da revista Festa de Torres Vedras, era ele que me estava a ligar. E tal, gostaríamos de falar contigo um pouco, porque estamos a fazer um casting. Vocês sabem aquela sensação de que, raios, estou cheio de medo disto. E se isto dá certo? Não é? O medo daquilo dar certo, não é? Tu sonhas. Sim. E depois pensas, e se isto dá certo? Fiquei louco, mas pensei assim, também não tenho nada a perder, vamos lá. A realidade é que fui selecionado, portanto fiz um programa na Litoral Oeste durante vários anos, e consegui concretizar o meu segundo sonho. Boa. Na altura.
Hoje, se tu me perguntas, eu tenho sonhos, sim, tenho. Gostava de conseguir um dia estar a inspirar pessoas, de poder contribuir com o meu percurso para mudar vidas, para que as pessoas tomem consciência de que se pode mudar por vezes aquilo que nós achamos que é o mais negro que nós possuímos naquela altura. E é possível, portanto, gostava um dia de poder mostrar, de poder partilhar que a sensação de terror, de horror, de fundo, de escuro, do pior que se possa imaginar, é possível alterar, é possível modificar. E isso tem que se trabalhar internamente de cada um, esse mesmo caminho. Portanto, gostava de inspirar pessoas, gostava de poder contribuir para o crescimento individual das pessoas, das empresas, e eu acho que começa sempre pelas pessoas. As empresas acabam por ser pessoas, portanto temos que inspirar aqueles que estão mais acima e gradualmente inspirar as pessoas que vêm na cadeia. Continuar a inspirar pessoas e empresas. Continuar a inspirar pessoas, sim, pode ser. Não é? Sim. Continuar. Gostava um dia de poder viver disso. Gostava um dia de poder... deixa corrigir. Vai ser possível fazer isso e vai ser possível eu conseguir viver disso. Portanto, não tenho... E estou a trabalhar nisso. Estou a tentar criar aqui também condições de poder lançar aqui um plano para que em 2026 seja possível eu poder contribuir também para o crescimento das pessoas. Portanto, estamos no caminho. Por vezes, quando nós temos um sonho, quando nós temos um grande objetivo, às vezes aquela pergunta, o que é que nos impede? É verdade. Às vezes somos nós. Claro. Às vezes não. Grande parte é isso. Grande parte do tempo somos nós. E por vezes é esse o mesmo. Então, neste percurso, o que é que queres continuar a aprender e a desenvolver? Olha, eu quero continuar sempre a aprender. Eu sempre fui muito de absorver tudo o que acho que me pode vulcanizar, que me pode ajudar a atingir os objetivos. E este também é uma aprendizagem que eu estou a fazer todos os dias, que é o facto de eu também entender de que por vezes já tenho o suficiente, que por vezes não é necessário correr muito mais atrás de muita coisa, e lembro-me de palavras que tu já disseste várias vezes. O importante é fazer, o importante é dar o passo, o importante é contribuir com aquilo que já se tem, e vai-se caminhando e vai-se recebendo também depois mais inputs que contribuem. Porque depois quando tu partilhas também recebes. Portanto, e é sempre uma dádiva que tu depois colhes, e às vezes não é preciso esperar muito tempo para colher. Portanto, e eu acho que é estar disponível para o outro, disponível para aprender, e se há aqui algum tema que eu acho que preciso, vou à busca e atualizo-me. Portanto, não é algo que não é algo que me preocupe neste momento. O que me traz mais inquietação é o passo. É dar o passo. Dar o passo. Dando esse passo e partindo do princípio que tudo vai correr bem, porque se não correr, reformula-se para correr bem. É aprendizagem. É aprendizagem. Daqui, onde é que te vês daqui por 5 anos? No palco? Sim, num palco, sim. Definitivamente. Não queria que fosse em 5 anos, queria que fosse menos. E vamos trabalhar para isso. Mas o facto de eu também perceber que há aqui um percurso, não é? E há aqui momentos em que tu não consegues controlar, ou seja, constróis e colhes quando tiveres que colher. É claro que se focares, se trabalhares para isso, mais cedo ou mais tarde isso acontece. 5 anos acho que é um timing que eu já gostaria de estar não só num palco, em vários palcos, mas estamos a trabalhar nisso, sim, claro que sim. Claro,
Poderá ser, sabe-se lá, no Mel Arena. Nunca se sabe, nunca se sabe, Não nunca se é? sabe, nunca se sabe. De qualquer forma, que marca é que tu gostarias de deixar? Porque nós, quando passamos por pessoas, somos tocadores de pessoas. Que marca é que gostarias de deixar nas pessoas que se cruzam contigo? Eu já há pouco te referi, eu gostava que elas percebessem que é possível elas próprias, e sendo elas próprias, elas se transformarem. Eu só gostava de poder despertar a essência que cada um tem para se poder transformar. Porque cada um tem essa capacidade. E o que eu quero deixar é só isto. Cada um pode fazer aquilo que... Ok, vamos pensar. Nem todos são Ronaldos, não é? Claro. Nem todos podem ser Ronaldos, mas podemos chegar perto de algo que nós ambicionamos. E isso parte também pelo autoconhecimento, isso parte sempre pelo facto de tu te conheceres, tu perceberes quem foste, quem és, o que é que tens que olhar, o que é que tens que corrigir para te tornares naquilo que queres. E atenção, eu estou a dizer isto porque eu estou nessa transformação também. E gostava, por exemplo, de deixar muito esta imagem para a minha filha, de que tudo é possível dentro daquilo que é a tua capacidade. É trabalhares para isso. Se não é da forma que tu idealizas, perto chegarás. Mas, e gostava de deixar isto, quer para a minha filha, quer para quem me cruzo todos os dias, e eu gostava que, atenção, não estou a ser prepotente ao ponto de achar que sou melhor que os outros. Nada disso. Eu gostava era que as pessoas percebessem que também pelas minhas experiências, pelo aquilo que eu consigo dar aos outros, e mostrar que há a possibilidade e que há essa capacidade e que está dentro deles, de cada um. Há pouco dizias que nem todos nós podemos ser Ronaldos, mas todos podemos trabalhar como o Ronaldo, que é uma questão de trabalho. Sim. É claro que nós podemos olhar para o Ronaldo e perceber, ok, é muito trabalho que está ali, é verdade, tem que haver também algum talento. Talento sim, mas tem que haver cá dentro aquela vontade, claro. Porque eu posso não gostar de futebol e dificilmente serei o Ronaldo, não é? Posso trabalhar, mas a essência, a paixão, quando tu te entregas com paixão, quando tu fazes de coração, quando aquilo te faz vibrar, quando aquilo te faz mexer, é aí. Porque às vezes as pessoas, e de certo que todos nós já nos cruzamos com pessoas que são, por exemplo, tecnicamente muito bons, mas não são felizes. Não são felizes, aquilo não mexe com eles, não lhes dá aquela vontade, aquele calor, aquelas borboletas no estômago que nós às vezes falamos. Eu acredito muito nisto, que tu tens que gostar. Ok, podes não gostar, mas dá o teu melhor. Dá o teu melhor, aquilo é aprendizagem, aquilo é o caminho para chegares onde tu queres. Porque tudo é aprendizagem na nossa vida. Sim, o lançar, o ter aquela vontade que tu dizias há pouco, e quando eu falava trabalhar como Ronaldo, é dar o seu melhor. Claro. É dar o seu melhor. Seja naquilo que tu estejas a fazer, independentemente daquilo que tu estiveres a fazer. Verdade. Essa é fundamental. Mas bem, então vamos agora fechar nova caixa. Mais caixas. Mais caixas. Mais caixas. Mais caixas. Isto é mesmo fora da caixa. É mesmo fora. É dentro, fora da caixa. E agora, Nelson, temos aqui uma caixa maior e desta caixa nós vamos abrir a caixa. Eu peço-te que abras aí desse lado, e lá dentro tem um conjunto de cartões, e eu pedia-te que escolhesses um. Ou calhas? Ok. Não, vamos faz baralhar, como entender. Vamos baralhar E tira. E depois viras, tens uma pergunta, e eu gostava que lesses essa pergunta. Ok. Como vais celebrar as tuas vitórias e o que aprendeste com cada etapa do processo? De um processo da vida, provavelmente.
Eu acho que estas vitórias são tão saborosas, são tão vividas, sabes? Quando elas são vividas, aquilo que nós dizemos, e nós ouvimos muitas pessoas dizerem que quando é feito com esforço, quando tu sabes que te empenhaste, quando tu sabes que lá está, o sabor é completamente diferente, não é? Quando tu sabes que tiveste um processo para chegares ali, eu acho que vou sorrir muito. Vou rir muito, acredita, vou rir muito. Porque eu acho que é mesmo isso. Para mim, celebrar será sempre com sorrisos. Sempre boas com gargalhadas. Boas gargalhadas, sim. Boas gargalhadas. Aproveitando essa questão, entendes que é importante a celebração das vitórias? Claro que sim. Claro que sim. Nós temos que nos mimar. Se tu traças um percurso, tu traças uma meta, claro que tens que festejar. Ok, pode não ser aquele o objetivo final, mas é mais uma meta. Eu acho que isso também nos alimenta o facto de querermos continuar. Ok, há momentos em que talvez tu chegas lá, mas para ti pode não ser uma vitória. Mas ok, vamos fazer este exercício. Sabes que eu fiz risoterapia, portanto sou líder de yoga do riso, e há uma parte de nós que beneficia com o sorriso. Ou seja, tu consegues criar um sorriso falso que te alimenta e que te traz ali bem-estar. Portanto, e se tu fizeres este pequeno exercício de, mesmo nos momentos menos bons, se aprenderes a fazer aqui alguns exercícios para sorrires e para libertares aqui os químicos que te fazem bem, consegues ter uma vida um pouco melhor. Uhum. Então aproveita e retira outra carta da caixa, por favor. Isto está a começar a ser desafiante. Vamos lá. Vamos. O que é que já não faz sentido manter na tua vida agora? O medo. O medo. Já há algum tempo que eu ando a trabalhar nesta consciencialização destas crenças de que não és capaz, não és suficiente. Tu vens de uma sociedade ou num tempo em que te dizem que chegar a determinados locais é só para alguns, e tu vais alimentando esta crença ao longo da tua vida. Portanto, e esta liberdade que tu podes construir de retirares o medo faz todo sentido. Pois, porque muitas vezes esse medo fica de tal forma cristalizado, não é? Que vai ser um bloqueio. Sim, acaba por ser condicionador de tudo na tua vida. Tudo. E não é só o medo, portanto, há muitas outras coisas que nos incapacitam, mas o medo é terrível. O medo limita-nos mesmo muito, e é isso que eu quero estou a trabalhar em mim, porque não faz sentido, não é? Tudo o que nos aparece pela frente é aquilo que nós estamos a precisar, avança. Uhum. avança, não é? É aquilo que... Mas isto, e não... o nosso exercício era tirar só 2 cartas, não vamos tirar mais nenhuma. Não vamos tirar isto mais mesmo nenhuma. Colocar-nos à prova. Mas a questão que eu colocava aqui, estou-te a ver no palco. Uhum. No entanto, trabalhar individualmente com pessoas, isto faz sentido também para ti ou não é por isso? Sim. Sabes que ao longo da nossa vida nós vamos nos cruzando com pessoas que às vezes achamos que por um motivo ou outro não faz sentido aquela pessoa, por algum motivo, ou tu achas ao início que não faz sentido, e aquilo traz-te uma aprendizagem enormíssima. E depois tem outra questão que é por vezes aquela pessoa precisa tanto daquela palavra, portanto, precisa tanto de ser ouvida, que tu acabas por perceber que individualmente tu também consegues fazer a diferença. E sim, eu tenho algumas pessoas, eu curiosamente quando fazia rádio, eu passava mais tempo por vezes ao telefone a ouvir pessoas e a falar com pessoas e a tentar
levar calor ao lado de lá, que para mim faz todo sentido este percurso do individual. E eu tenho uma história também da rádio que também já contei aqui não, desculpem, que já te contei a ti noutra ocasião, mas eu sou muito rápido, está bem? Eu sei que o seu tempo deve estar a contar e eu gosto muito de falar. Um dia eu estava na rádio, estava sozinho, foi logo ao início de eu começar a fazer rádio, e eu atendia algumas pessoas, lançava alguns temas, atendia algumas pessoas e falava com elas, e depois passava para o ar, elas também escolhiam uma música e criávamos ali um ambiente interessante em que as pessoas podiam ir para a antena. E liga-me uma senhora que só me diz isto: Nelson, eu não estou cá a fazer nada, vou-me suicidar. Uau. E eu fiquei em pânico. E a senhora desliga o telefone. Eu na altura não conseguia perceber qual era o número, portanto eu só atendia dentro do estúdio, não tinha acesso ao número. Eu andei ali semanas a consumir-me. Porque aquilo mexeu muito comigo. Eu estou-me a arrepiar. Claro. Aquilo mexeu mesmo muito comigo. E passado algum tempo, salvo erro, um mês e pouco, a senhora liga-me outra vez. E eu, na altura, eu esqueci-me aqui de um pormenor, na altura antes dela desligar, eu disse-lhe: mas não faça isso que eu quero conhecê-la. Só disse isto. E a senhora desliga-me o telefone. Passado um mês ela volta-me a ligar e diz: não, Nelson, obrigado. E eu não estava a conhecer a senhora. Então, diga lá, você salvou uma vida. E eu disse: não salvei nada à vida. E eu não estava a conhecer a pessoa do outro lado. Quando ela me diz quem era, eu caiu-me tudo o que tinha e o que não tinha ao chão. E tu entendes que às vezes uma palavra, que às vezes só o acolheres o outro, pode efetivamente mudar a vida do outro. E pode contribuir para que haja ali uma pequena esperança. E eu fiz questão de conhecer a senhora e de conhecer a realidade dela e pronto, e isso marcou-me muito e continua-me a marcar. Por isso é que eu continuo a dizer: sorrir para a vida, para que ela te possa sorrir. Tem muito a ver com isto. Tem muito a ver com o facto de tu poderes mudar o dia do outro, de tu poderes fazer a diferença no dia do outro. Portanto, o individual faz todo sentido. Se houvesse uma mensagem, uma sugestão que tu pudesses deixar a quem nos está a acompanhar, além de muitas que já deixastes, mas agora quase que em reta final, qual é que poderia ser a mensagem, além do sorrir? Sim, seria repetir-me novamente esta questão do sorrir, mas o sorrir pode ter aqui uma conotação diferente. E o sorrir pode ter uma conotação de olharmos para nós próprios. Eu falei-te há pouco no espelho, o facto de nós conseguirmos olhar para quem está do outro lado do espelho e dizermos bom dia e sorrir para quem está do outro lado do espelho pode fazer a diferença. A mensagem que eu posso deixar é: nada é o fim, tudo pode ser o princípio. Basta que nós olhemos para dentro e, em último caso, pedimos ajuda. Mas nada é o fim. Nada é o fim. Tudo é um princípio. Tudo é o princípio. Nelson, se alguém que nos está a ver ou ouvir quiser encontrar o Nelson, olha, podem encontrar nas redes sociais, claro que sim. Eu estou a preparar, entretanto, para o próximo ano páginas mais dedicadas a esta questão do desenvolvimento humano, do coaching, mas para já podem me encontrar em Nelson Ribeiro nas redes sociais, portanto, de certo que me vão encontrar lá. Depois também, oportunamente, também vou divulgar quais são as novas páginas que estão aí a surgir, mas podem me encontrar nas redes sociais como Nelson Ribeiro, claro que sim. Nelson, quero agradecer-te a oportunidade que me destes de ter esta conversa e a oportunidade que destes também a quem nos escuta e a quem nos vê lá em casa. Olha, eu é que tenho que agradecer porque sabes que, como dizias há pouco, quando nos cruzamos com pessoas tudo pode acontecer, e o facto de me ter ido cruzando contigo ao longo deste percurso, nós já nos conhecemos há algum tempo, mas por motivos que às vezes não conseguimos explicar, ou vamos estando mais próximos ou menos próximos, portanto
tu tens sido também uma inspiração naquilo que é o meu percurso, portanto também tenho que te agradecer o facto de seres uma pessoa de pessoas e uma pessoa disponível para pessoas. E isso ajuda-me todos os dias naquele sonho, no sonho que eu tenho. Portanto, és também uma referência para mim. Muito obrigado por me teres convidado para estar aqui contigo. Eu é que agradeço. Obrigado a quem nos escuta. Estamos a encerrar aqui mais uma conversa fora da caixa. Esta conversa que deixa aqui mensagens, eu até acredito que vais voltar atrás porque queres reouvir esta conversa com o Nelson Ribeiro. A inspiração, o sorriso que ele contagia e que nos deixou aqui. Por isso marcamos encontro para uma próxima conversa. Mais uma vez, partilha e, se eventualmente conheces alguém que gostarias que tivesse aqui uma conversa fora da caixa, e quem sabe, pode ser tu mesmo, olha, desafia-nos, se faz favor. Então, a continuação de uma ótima semana e vamos nos encontrando aí noutra conversa fora da caixa. E até lá, como sempre, faz coisas simples, poderosas e muito significativas.